Você sofre demais com tudo que acontece com o seu filho? Você consegue estar bem quando o seu filho está muito triste? Você prioriza sempre o seu filho, mas esquece de quem é mais importante para você. Adivinha quem? Isso, você mesma. Porque pensa comigo, se você não estiver bem, você não consegue cuidar de ninguém, nem mesmo do seu filho. E o que acontece muitas vezes é que você sente o seu filho como se fosse uma extensão de você. E ao contrário do que possa parecer, isso não é bom, pois eu sei o quanto a relação de mãe e filho é uma relação muito forte, muito íntima, muito intensa. Mas não é nada saudável quando você se ausenta da sua própria vida e vive como se vivesse a vida do seu filho. Veja esse vídeo até o final para você entender como não sofrer com tudo o que acontece com o seu filho ou sua filha. Eu sou Sandra Santos, terapeuta sistêmica, e vivi por muitos anos da minha vida exatamente essa realidade. O meu filho tem um QI muito alto e por isso ele não era compreendido por ninguém e apresentava mau comportamento. Eu não tinha nenhuma paciência, não sabia lidar com ele e apesar dele ser muito carismático desde pequenininho, também se irritava facilmente e acabava brigando com as outras crianças. E quando ele chegava perto de mim, trazendo um convitinho da escola e falando da festinha de aniversário, eu sabia que ele não deveria ir, pois se ele fosse, geralmente brigava com as outras crianças e estragava a festa. Naquela época, eu era muito preocupada com o que as outras mães iam dizer. Eu levei um tempo para entender que pouco importa o que as outras mães possam pensar. O meu foco deveria ser somente em cima do que era melhor a ser feito para o meu filho. Mas eu não tinha esse entendimento. E também, para poupá-lo, simplesmente não deixava ele ir. E aquela dor se misturava com sentimentos de frustração. Eu acabava ainda me comparando. Por que ela tem o filho bonzinho e eu tenho que passar por tudo isso? Porém, naquela época, eu não compreendia e dormia chorando. Por que tantas mães e filhos estão num relacionamento de conflito, onde tudo é muito complicado? A relação de mãe e filho é muito profunda, muito forte, tanto para o filho como para a mãe. E se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Imagina o seu filho dentro do seu útero. Ele se nutria a partir do que você se alimentava. Tudo que você sentia passava para ele e de repente o seu filho nasce. Ele sai desse útero, mas esse cordão umbilical que te conectava com ele, esse cordão de energia ainda está aí, firme, forte, não se rompeu. Mas como assim, Sandra? Pode parecer estranho, mas o que acontece é que em muitos casos isso não é consciente para a mãe e acaba passando despercebido por ela. Mas agora você pode se identificar. Você sente exatamente tudo que seu filho sente. Você sofre como se fosse com você. Não há uma separação. Filho triste, sinônimo de mãe triste. Filho alegre, sinônimo de mãe alegre. Você se esquece que a nota baixa, que a indiferença daquele amigo que não convidou para o aniversário, que a dor daquele tombo não é com você, mas você age como se fosse. Nessa relação, tudo é muito confuso. Você já não sabe mais qual o seu verdadeiro papel. Você se perde. Vamos compreender que aquela coisinha que se iniciou dentro de você nasceu, já não está mais.
deu origem a uma outra pessoa, a um outro indivíduo. É preciso compreender essa identidade de cada um, ou seja, cada um no seu papel. E isso fortalece a relação de mãe e filho. Como conseguir ter o respeito do filho quando os papéis não estão claros? Se a mãe fica nesse movimento que um é continuidade do outro, dificilmente haverá respeito. Para que a mãe consiga amar o seu filho, ela precisa entender que ele é outro indivíduo. É preciso ver que esse filho é diferente do que ela é, diferente do que ela espera que ele seja. Porque muitas vezes a mãe cria muita expectativa de como ela gostaria que fosse o filho e acaba se frustrando. Simplesmente porque você é você e ele é ele. Quando você compreende que apesar do seu filho ter vindo de você, mas hoje ele é outra pessoa, ele tem um caminho a seguir, o seu filho pode ter valores muito diferentes dos seus. O que é importante para você não é importante para ele. E ao respeitar sua individualidade, essa relação de mãe e filho se torna saudável. E com isso, mãe, você sente seu amor pelo seu filho mais fortalecido. Quando também fortalece essa individualidade do filho e da mãe. Quando essas duas pessoas, mãe e filho, cada um no seu devido lugar, ao estabelecer esse respeito e amor, você perceberá que o seu filho começa a agir não somente para te agradar. Ele não fará apenas por obrigação, mas ele sentirá prazer em fazê-lo por gratidão pela própria vida que recebeu de você. Você não deve sofrer com os desafios que o seu filho passa, pois tudo serve para seu crescimento. E não se esqueça, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando você poupa o seu filho para não sofrer, ele não adquire resiliência. E aí, imagina ele na fase adulta. Ele terá muita dificuldade de lidar com as frustrações, que com certeza ele terá, porque todos nós temos. Então, quer ajudar o seu filho? Lembrando que ele é uma outra pessoa, deixe que ele construa seu próprio caminho, com suas escolhas e dentro do que verdadeiramente importa para ele. E se você sente essa dificuldade, se não está bem claro e sua relação com o seu filho, nem o papel que cada um desenvolve, se junte às mães plenas e confiantes, se inscrevendo no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E seja a mãe plena e confiante que nasceu para ser. Um beijo no seu coração.